Mas eu sempre estudei em escola pública. Na iniciativa privada eu ficava muito frustrada mesmo vendo os colegas trabalhassem até 10 da noite, às vezes, ser mandados embora. Eu desabei, assim, caí no chão e chorei, sabe? Porque eu tava tão lá atrás que, assim, eu só dependia da nota da discursiva, que é algo, assim, subjetivo na mão do avaliador, se tu for ver, né? E tu também depende quase que como teus colegas foram, ver como eles foram, então... eu fiquei muito emocionada, chorei muito, fiquei muito feliz. Fala galera, beleza? Tudo bem? Hoje eu estou aqui com a companhia da Eduarda, que foi aprovada aí em múltiplos concursos públicos recentemente. Então seja muito bem-vinda, Eduarda. Muito obrigada. Oi, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui, podendo ter a oportunidade de conversar com vocês e contigo, Bruno. Massa, eu quero que a galera aproveite, né? Porque assim, você tem uma rotina de estudo bem bacana, você teve uma preparação bem legal para esse concurso. Inclusive, essa preparação está no seu Instagram, né? Então, se você já quiser deixar para a galera o seu Instagram para quem estiver assistindo te seguir, qual é o Instagram certinho? Meu Instagram é @eduarda.concurseira. Lá eu posto minha rotina, como eu disse, um álbum de memórias. Tem muita interação lá e as pessoas realmente deixam a jornada mais fácil, assim, para o pessoal que estuda para concurso. Gente, para quem está estudando para concurso, lembra, focar naquilo que as pessoas fazem e dá certo, né? E a Eduarda, ela posta várias coisas, e no caso dela, deu super certo, né? Inclusive, a redação em que ela tirou uma nota máxima está disponível lá no Instagram, para vocês poderem analisar. Enfim, eu queria começar com você contando um pouquinho mais sobre você, né? Se apresentando, tal, de onde você é, sua formação, sua idade. Então, eu sou Eduarda, eu moro no Rio Grande do Sul, eu sou natural de uma cidade bem do interior, bem no norte do estado, Frederico Westphalen, não sei se já ouviram falar, mas eu sempre estudei em escola pública, nunca tive a oportunidade de estudar numa escola particular, então a minha educação foi aos moldes de como é a maioria dos brasileiros, né? E depois eu fui estudar Ciências Contábeis na Universidade Federal em Santa Maria, mais no centro do estado. Me formei ano passado, agora eu tenho 24 anos, eu estudo para concurso desde maio de 2021. Maio de 2021. Então, fez 2 anos de Isso. estudo para concurso, né? Mas por que você decidiu estudar para concurso? Como que chegou essa informação de concurso para você? Porque, como você disse, é uma cidade do interior e a gente sabe que, às vezes, essas informações de concurso nem chegam, né, a todos os lugares. Sim, então a minha mãe era professora do estado, então ela fazia muitos concursos. E ela sempre me incentivou, mas no ensino médio eu dizia para ela que eu não queria fazer concurso, porque eu via que ela se esforçava muito para estudar e realmente não era uma coisa que eu queria. Entrando na faculdade, eu tentei seguir assim por vários caminhos. Contabilidade abre várias portas diferentes, então eu trabalhei em escritório, numa cooperativa de crédito, fiz pesquisa, e cada vez mais eu ia, assim, me frustrando um pouco em cada área, sabe? Na pesquisa, assim, me desanimava, vendo que os meus professores não tinham não eram tão bem vistos, sabe? Tão bem remunerados. No trabalho na iniciativa privada, eu ficava muito frustrada mesmo, vendo os colegas trabalhassem até 10 da noite, às vezes, ser mandados embora. Então, isso, assim, me incomodava, sabe? E aí eu comecei a pensar em outras alternativas que eu pudesse sair um pouco dessa realidade que eu estava me experimentando. E aí que eu resolvi começar a estudar para concurso. Primeiro eu fui ter que estudar para o exame do CFC, que é a nossa, meio que a OAB do contador, né? Exatamente. E aí foi assim que eu comecei, sabe? Eu peguei gosto e vi que era possível. E essa preparação no início, assim, como que você começou? Você tinha informação de como estudar para concurso ou você foi estudar como se fosse aquele estudo para o CFC normal?
Então, para o CFC eu fui estudando normal, aí para estudo para concurso eu via muito vídeo no YouTube de aprovados, relatos de aprovados. Então eu comecei meio que assim, sabe? E eu tinha uma amiga da faculdade que estudava já, então ela me dava várias dicas, sabe? Mas foi bem assim, sem critério, o estudo no começo, sabe? Eu ia indo e depois que eu fui, assim, tendo mais maturidade mesmo. Olha que interessante, você falou que assistiu vídeos de aprovados no início da sua preparação, né? E hoje talvez o seu vídeo seja o início da aprovação de alguém que está assistindo, né? Que legal. Sim, é Esse muito ciclo. louco. E assim, quando que você percebeu que realmente, assim, poxa, o concurso vai dar certo, né? Eu acho que eu consigo passar num concurso e tal. Foi mais assim foi na época da pandemia, eu já estava bem cansada de estar trabalhando e eu já estava estudando bastante para o exame do CFC. E eu pedi para minha mãe para voltar para casa para só estudar. Mas ela, assim, eu precisava provar para ela que era isso que eu queria mesmo, sabe? Então eu estudava cedo, antes do trabalho, depois do trabalho, e eu fui vendo se aquilo era para mim mesmo, né? Porque tem muitas pessoas que acham muito exaustivo, que não gostam do processo, e eu gostava de estar estudando, lógico, que é muito cansativo, mas era uma coisa que eu sentia prazer, que eu via que eu estava construindo algo para mim. Então, em abril de 2021, eu pedi demissão do meu emprego, voltei para a casa da minha mãe, para o interior do estado, e aí eu comecei a estudar mesmo para concurso, assim, 100% focada. Uhum. E então você conseguiu esse tempo, né, durante o dia para poder estudar. Mas como é que era a sua rotina? Você estudava o dia inteiro? Então, a minha rotina eu sempre gostei de começar a estudar bem cedinho para ter o restante do dia livre, né? Então, eu começava 6 horas e a minha meta era 7 horas por dia. Lógico que eu não comecei, né, nesse ritmo. Eu fazia 4, 3, e aí com o tempo eu fui aumentando até chegar às 7 horas, que é a minha meta. Geralmente eu termino antes das 5, então eu tenho tempo para viver, né? Fazer uma atividade física, ficar com as pessoas. Acho bem importante. Para quem escuta assim, poxa, 6 horas de estudo, ou 7 horas de estudo, parece pouca coisa, né? Para quem quem considera o dia inteiro, né? Mas são horas líquidas, né? Sim, E aí, quando a gente exato. está falando de horas líquidas, a gente está falando aí de umas 10, 11 horas específico ali para o estudo para concurso, né? Então, realmente é bem puxado, bacana. É legal a gente pegar essas dificuldades, né, também, assim, para você saber que as aprovações, elas não vieram de graça, né? E falando em aprovação, quando é que você começou a ser aprovado em concurso? Então, em outubro de 2021 foi meu exame do CFC, daí eu fui aprovada, e aí eu fui fazer meu primeiro concurso mesmo em dezembro de 2021, que foi da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, para analista, para contador. Fui aprovada, eu teria ficado em 13º, que era quase ali vagas imediatas com objetiva, mas a discursiva me colocou para 40 e tantos. Nossa Eu Senhora! ainda não sabia estudar discursiva, eu não tinha um curso específico, e aí naquele momento assim me deu um baque, sabe? Eu fiquei muito chateada. Aí depois eu fiz CGU, mas como eu estava me formando, fazendo TCC, eu digo assim, fui meio a passeio, sabe? Reprovei. Depois em maio de 2022, fiz Ministério Público de Santa Catarina, fui assim, totalmente desacreditada, porque era FGV, super difícil, e fiquei em 10º. 10º lugar para o cara de contador. Isso, para analista contador. E aí já tinha boatos ali da CGE Santa Catarina, que foi sair lá por outubro, setembro de 2022. E aí eu comecei a estudar para a CGE e fiz a prova em janeiro desse ano, 2023. Top. Então, você foi aprovada na Procuradoria Geral do Rio Grande do Sul, no Ministério Público de São Paulo, ou de Santa Catarina, desculpa, e na Controladoria Geral de Santa Catarina. Né? Isso, nesse meio tempo eu fiz em dezembro o concurso da Procuradoria de Santa Catarina, também para contador, e eu também fui aprovada, mas fiquei um pouco longe das vagas, eu acho que eu fiquei em 43, por aí.
E a reprovação foi só uma nesse período, então. Sim, na CGU. É um baita de um currículo, hein, de aprovação. Agora você falou que lá na Procuradoria, a redação te botou lá para trás, né? Te jogou lá para fora. E aí? Foi aí que você começou a estudar, procurar um treinamento um pouco mais focado em discursiva? Como é que foi? Então, assim, nesse momento, quando eu vi que a discursiva tinha me abalado muito, sabe? Eu deixei para lá, assim. Nem quis muito pensar nisso. Mas eu sabia, né, que na CGE, com certeza, viria a prova discursiva. Então, naquela época, eu acho que foi lá por metade de 2022, eu tive contato com você concursado e assinei um plano, eu acho que foi de 6 meses ou menos, mas eu enviava semanalmente as minhas discursivas para correção. Então, assim, foi fundamental esse primeiro contato com um estudo realmente voltado para a discursiva, sabe? Para eu conseguir chegar para a CGE mais bem preparada, assim. Foi provavelmente você pegou, então, aquele plano semestral da academia, né? Que você tinha direito a todos os cursos, e aí você podia estudar a parte da técnica, né? E aí tinha uma redação ali por semana. Isso. E a gente estava publicando o tema, era semanalmente, né? Os temas, ou a cada 15 dias, não me lembro, para a CGE Santa Catarina. Então, eu não fazia nada específico ainda para a CGE no pré-edital. Eu fazia os temas que eram liberados, que tinha alguns temas lá que eu ia achando relevante, porque num primeiro momento eu achei que a CGE fosse exigir um texto mais técnico, né? Mais de AFO, de auditoria, e não Todo de mundo achou. argumentativo, né? Então eu ia fazendo mais aqueles mais técnicos. Sim, todo mundo esperava uma redação técnica, né? E aí a CGE veio e surpreendeu todo mundo com uma redação de atualidade, né, de 60 linhas, assim. Eu confesso que a gente acompanha, assim, concurso, né, há vários tempos, tanto que o Você Concursado tem a biblioteca de discursivas, então a gente tem temas de provas anteriores ali cadastrados, e a gente não encontrava tema de atualidade de 60 linhas. Ela realmente decidiu inovar nessa preparação. E aí virou um desafio para todo mundo, inclusive para a gente aqui do Você Concursado, né? Beleza, vamos ter que preparar temas de atualidades, né, de 60 linhas. E eu acho que para a sua preparação, isso aí também foi um ponto assim, de desafio, né? Mas eu acho que também foi um ponto positivo, né? Porque colocou meio que todo mundo no mesmo nível ali de preparação. Então, quem se preparou a partir do edital até o dia da prova melhor, provavelmente teve um resultado mais significativo, né? Que foi o seu caso. Como é que foi esse seu resultado na discursiva? Então, foi totalmente inesperado, né? Eu não imaginava, se me dissessem há um ano atrás que eu ia tirar nota máxima na discursiva, eu ia rir na cara da pessoa. Mas a minha nota preliminar valia 30 pontos, a discursiva da CGE ficou em 29,5. Aí eu entrei com recurso e a nota foi majorada para o máximo. Então, você gabaritou a discursiva da FGV. E teve um impacto na sua classificação? Nossa, com certeza. Assim, a discursiva me salvou, porque eu acho que em 33, e até o CR eram 19 pessoas, né? Então, a minha discursiva me colocou lá para frente, colocou para 17. Eu pulei umas várias posições com a discursiva. Não, então ela te colocou dentro do cadastro, é isso? Me colocou dentro do cadastro, sim. Que as perspectivas, assim, ao que tudo indica, são muito boas, sabe? Poxa, legal. E você falou que, poxa, há um ano atrás, se alguém falasse que você ia gabaritar a discursiva, você não ia acreditar, né? Mas e se alguém falasse que você ia ter feito mais de 35 discursivas nesse período, que você ia ter tido correção de várias delas, que você ia aprender essa técnica, você acha que com isso você tiraria uma nota ruim na discursiva? Se alguém falasse assim, imagina que você faça 30 e tantas discursivas até o dia da prova. Você acha que você vai bem ou você vai mal na discursiva? Ah, eu ia dizer razoável, sabe? Mas gabaritar, eu não ia dizer assim, não ia nem ter coragem de imaginar uma coisa tão boa dessas. Essa preparação que você fez é uma das
dos diferenciais, né? Porque, assim, a maioria das pessoas, elas nem se inscrevem para discursiva, né? Então, elas, às vezes, vão para um concurso, no máximo fazem uma, às vezes duas discursivas até o dia da prova. Às vezes fazem discursiva sem nem ter correção. Então, assim, nem sabe o que está errando, mas treinei a discursiva, né? Mais ou menos você fazer um treinamento da prova objetiva, você faz um simulado objetivo e não olha o gabarito. Então, você não sabe como é que você está, né? E aí, você fez diversas discursivas durante essa preparação. Então, realmente, não foi algo que veio de graça, né, para você. Sim, foi muito suado, assim, sabe? Eu sabia que a discursiva tinha um peso muito importante, porque eu não tinha tanta bagagem que nem os outros candidatos, muitos já eram auditores, já tinham passado em vários outros concursos, e eu sabia que a discursiva ia ser um diferencial. Sempre é comentado isso nos cursos, né? Os professores não deixam de bater na tecla de que tem que estudar a discursiva. Ainda bem que hoje ainda eles falam isso, né? Na minha época eu não falava, não. Sério, eu já fui para aula de cursinho, assim, para concurso de alto nível, Tribunal de Contas. As pessoas falavam assim, não, ó, se eu fosse você, eu nem perdia tempo estudando para redação, nem perdia tempo estudando para discursivo. Lá na hora você vai saber fazer, você se viu. Era mais ou menos assim o que o pessoal dizia. E como é que era assim? Vamos entrar numa parte um pouco mais técnica, né? Porque quem está assistindo o vídeo provavelmente está estudando para concurso, né? Fora os seus parentes, seus amigos que querem conhecer um pouco da sua história, mas assim, eu acho que 90% da galera que está assistindo o vídeo realmente quer passar no concurso. E aí existem várias técnicas, várias metodologias de estudo para objetivo e para discursivo, né? E várias dessas pessoas, na hora que estão vendendo o negócio, falam que essa daqui é a metodologia certa, essa daqui é a metodologia verdadeira para passar. Eu queria saber de você, qual foi a metodologia que você usou? O que deu certo para você? O que deu certo para mim foi muito treino, foi assistir aquelas aulas que tu falou muito do rascunho eficiente. Então, para poupar o meu tempo, eu realmente precisei estudar como é que fazia um rascunho para tentar otimizar o máximo possível, já que é bem apertado. E também, isso foi algo assim que eu me toquei depois de escrever muito, sabe? Não estava, assim, os professores não tinham ensinado isso ainda, que era sobre escolher argumentos que eu poderia encaixar em qualquer coisa, sabe? Então, eu ia ter aquela segurança na hora de escrever. Por exemplo, o artigo 5º da Constituição cabe em muito texto, sabe? Então, eu fui, assim, procurando coisas que me dessem a segurança, que eu podia puxar lá na hora e colocar no meu texto. E também eu vi uma dica muito boa, que foi de entrar no site, nas redes sociais do órgão, e ver as ações que eles estavam fazendo para trazer de exemplo para o texto. Então, eu acho que isso ajudou bastante. E nas minhas discursivas do Você Concursado, eu sempre escrevia quase as mesmas coisas, sabe? Os mesmos argumentos, sempre tentando aprimorar, porque eu sabia que aquilo ia me ajudar a me dar essa segurança, a lembrar na hora da prova de argumentos bons, de uma fundamentação boa, de fazer um bom rascunho. Então, eu tentei seguir por esse caminho, sabe? Eu vi na sua redação que um dos parágrafos foi, né? Por isso é importante a atuação dos órgãos de controle para, né, evitar, no caso era essa negação fiscal, né? E aí você trouxe ali meio que as competências dos órgãos de controle dentro do parágrafo, e você conseguiu encaixar bem com o tema, né? Porque eu acredito que esse seja um dos modelos coringas de argumento que você usou, não foi? Sim, artigo 74 da Constituição tem que estar aqui para quem é de controle, né? Então, eu tinha linkado esses argumentos, assim, eu realmente ia estudando eles. E quando eu cheguei num ponto, assim, mais avançado, e eu não queria, entre aspas, perder tempo escrevendo 60 linhas, eu treinava com de 30, eu só montava rascunho, então eu conseguia criar ali um repertório e fixando, assim. Ah, legal. Isso é interessante. Eu já tinha ouvido o pessoal falar que fazia a redação mentalmente, assim. Lia um tema, aí ia montando a redação na cabeça, sem precisar escrever, para realmente não perder muito tempo na preparação, né? Então, você escolhia temas com menos linhas e fazia esses temas, às vezes só fazia o rascunho e imaginava a redação pronta, né?
Mais para a reta final, então, eu fazia isso, né? Eu relia muito os meus textos para ver lá os argumentos, os conectivos. Então, nessa reta final, como eu já estava, assim, o modelo já estava bem fixado na minha cabeça, como escrever, então eu só relembrava esses pontos mais importantes. Okay. E para o objetivo? Como é que foi a metodologia? Para a objetiva, então, eu peguei uma mentoria, até você foi convidado para falar conosco, você falou comigo, respondeu as minhas dúvidas do professor Ricieri, né? Ah, que legal. E aí eu seguia muito por cadernos de questões. Então, assim, 90% foi questões. Que massa. Um abraço aí para o professor Ricieri, né? Que ele está sempre junto com a gente, assim, nessa preparação, porque realmente é uma metodologia bem interessante, né? Essa que ele usa. É comum eu ver pessoas, poxa, comecei a estudar faz pouco tempo, segui a metodologia dele e aprovado, assim, em concursos de alto nível. Né? Lógico, não são todos que conseguem, né? Mas aqueles que realmente se dedicam, né? E que pagam o preço, né? Conseguem essas aprovações. Então, eu acredito que é uma metodologia que funciona muito bem. E durante essa preparação, você falou que foram 2 anos de preparação, né? Quais você acha que foram os seus principais erros e os seus principais acertos? Os principais acertos, eu acho que foram a consistência, a disciplina e, assim, a vontade de querer fazer acontecer, sabe? Ter uma decisão firme de estudar, acordar todo dia às 5h30 e ter a disciplina de bater a meta, independente do que estivesse acontecendo. Então, eu acho que isso foi um grande diferencial positivo. E negativo, assim, eu acho que no começo é natural, né? A gente tenta absorver tudo da teoria, né? E a gente fica meio que empacado. Então, esse, assim, foi um erro no início que me custou um pouco. E não ter assinado um site de questões, né? Porque eu acho fundamental, desde cedo, ter um site e ir treinando bastante as questões das bancas. Você treina a questão para você saber o que a banca cobra, né? Ela não vai cobrar tudo que está no edital, né? E as pessoas às vezes querem estudar tudo que está no edital para sim, aí sim começar a fazer questões, né? Exato. E é um processo, e não é um processo intuitivo, né? Se você for parar para pensar, poxa, você vai fazer questão depois que você vai ver a teoria, poxa, que bagunça é essa? Tá tudo errado. E não, é um processo que tem funcionado muito bem. Então, para a gente já poder finalizar, eu queria saber como é que foi a sensação de ver que você tinha entrado lá no cadastro de reserva desse concurso da CGE Santa Catarina. Nossa, eu desabei, assim, caí no chão e chorei, sabe? Porque eu estava tão lá atrás que, assim, eu só dependia da nota da discursiva, que é algo, assim, subjetivo na mão do avaliador, se tu for ver, né? E tu também depende quase que como teus colegas foram, ver como eles foram, então... eu fiquei muito emocionada, chorei muito, fiquei muito feliz, apesar de não estar dentro das vagas imediatas, assim, é uma alegria enorme, porque me mostra que eu estou no caminho. São 2 anos de estudo que muitas pessoas passaram muito mais tempo para estar lá, né? Então, uma hora vai chegar, sabe? É uma esperança. Com essa classificação é bem provável que você seja chamada também lá no concurso, né? E é um concurso para aposentar a caneta, né, Eduardo? Ai, com certeza. Depois eu disse, eu só quero ser nomeada lá e, enfim, ou outro cargo de auditor para poder, enfim, descansar dessa vida de estudos. Mas eu não paro até chegar à nomeação. Até eu estar lá, eu vou seguir estudando. Isso aí, tá certíssimo. Você tem servido de inspiração para muitas pessoas, né? Lá no seu Instagram, que é eduarda.concurseira. Isso. Decorei já, @eduarda.concurseira. Lá você tem várias pessoas que te seguem e eu acredito que você receba ali no direct algumas mensagens com dúvidas de alunos e tudo, né? O que o pessoal mais tem dificuldade, assim? O que eu vejo, assim, é que as pessoas sentem muita dificuldade em ter a rotina, sabe? De ter o comprometimento que estudar para concurso exige.
Também abri uma caixinha sobre discursiva, sabe? E o pessoal, assim, eles meio que querem, às vezes, as respostas prontas, sabe? Mas tu nunca vai saber, e eu também não vou ser capaz de explicar com tanta clareza se a gente não sentar e não fizer texto, sabe? Tem que fazer, tem que treinar. E às vezes as pessoas não querem pagar o preço de fazer uma discursiva, de sentar e estudar, de acordar cedo, de abdicar de certas coisas. Então, o que eu vejo é que as pessoas, assim, têm dificuldade de se comprometer. De comprometimento, então. Buscam sempre um atalho para poder tentar fazer o caminho ficar mais curto, mas o caminho mesmo, que é o caminho que dá certo, é difícil de seguir, que é o caminho da consistência, que é o caminho do esforço, né? Poxa, fazer uma discursiva, 60 linhas no seu caso, cara, dava trabalho, assim, era cansativo. E eu vi que você fazia todo domingo, né? Domingo era sagrado, 5h30, discursiva, para eu acabar o quanto antes, para poder... Aproveitar o fim de semana. É. Tem que pagar esse preço. E eu achei legal essa sua iniciativa de chamar a galera para estudar contigo de manhã, né? Uhum. Acorda cedo para estudar, então lá no Instagram da Eduarda, ela convida você também pô, você não está sozinho aqui estudando, estou aqui também, né? Isso é bem bacana. Legal pra caramba a sua iniciativa, então quem não segue a Eduarda, aproveita para poder seguir o Instagram dela. E para a gente fechar, Eduarda, qual a mensagem que você quer deixar para quem está se preparando para concurso? Não desistam, acreditem em vocês, porque eu não ia imaginar que eu ia ter um resultado tão bom, e se eu conseguir, eu acho que os outros também conseguem, mas exige muito comprometimento, uma decisão firme, que isso é um projeto de vida, estudar para concurso, e que se você tiver a iniciativa, a força de vontade, é possível. Pode demorar um pouco, pode demorar, mas a hora vai chegar, e eu tenho certeza, porque todo mundo que chega lá sempre fala que faria tudo de novo. Então, vai valer a pena. Eu tô nessa também, eu tô nessa certeza, sabe? Vai valer a pena, todo o esforço. O que são alguns anos de estudo perto de uma vida inteira, né? Exatamente. Não, você nem lembra mais, tá? Eu falo isso como concursado, você nem lembra mais. Poxa, eu estudei pra caramba, né? Eu acho que foram só uns 2 anos. Vai ser mais ou menos isso. Gente, muito obrigado, então, Eduarda, por compartilhar com a gente essa sua preparação, um pouquinho dessa sua rotina. E espero que a galera tenha gostado também. Acredito que você vai servir de inspiração aí para vários futuros concursados. Parabéns aí pelo seu projeto, pelo seu caminho, enfim, e pelas suas aprovações. Muito obrigada. Espero mesmo poder ajudar as pessoas. Eu acho que é muito inspirador quando a gente consegue ajudar alguém positivamente, porque eu fui muito ajudada pelos aprovados que passaram, pelos que estão passando, e pela jornada de quem está comigo nessa. Show de bola. Então, um abraço. Até mais, gente.